Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Se você quer aprender a trabalhar com conversões offline ou você até já sabe da importância de treinar o algoritmo do Google com conversões offline, mas não está conseguindo fazer isso porque você não tem um CRM, um sistema que lhe permita armazenar gclid, lhe permita armazenar telefone, e-mail, então dá nota, dá valor velho para essas leads, então treinar o algoritmo do Google quanto a isso, fazer com que o Google Ads vá até esse, entre aspas, sistema, e então pegue essas leads e entenda o que foi lead relevante, muito relevante, irrelevante. Enfim, se você tem essa dificuldade hoje, mas tem essa noção do quanto é importante treinar o algoritmo do Google, hoje eu vou lhe mostrar na prática, de maneira didática, item por item. O que nós vamos aprender? Quando preencher um formulário de contato, então o nosso consumidor, o nosso usuário colocou talvez o nome dele, o telefone, o e-mail, uma planilha Google Sheets será preenchida. E o Google Ads depois vai passar por essa planilha para ele poder capturar estes dados. É isso que eu vou lhe mostrar hoje. O que nós precisaremos de fazer? Nós precisaremos de trabalhar com algumas plataformas, como o Google Ads, é óbvio, o Google Tag Manager, nós precisaremos do Google Cloud e nós precisaremos também do N8N ou Make, enfim, algum outro programa software de automação. No caso hoje eu vou usar o N8N, mas de maneira bem simples, bastante metódica para que você de fato consiga entender, independente do seu nível de conhecimento. Por falar em nível de conhecimento, quero fazer um convite para você. Nós temos, e eu deixei aqui na descrição desse vídeo, o link para o nosso grupo do WhatsApp Mazzucchin Plus. O nome Mazzucchin Plus é o da nossa escola. Nós temos uma escola ao qual nós buscamos formar profissionais de alta performance em marketing digital, em gestão de tráfego. Esse grupo ao qual eu lhe convido para que você possa entrar, ele é 100% gratuito, tem gente, ó, de primeira, tem gestores de tráfego, tem cientistas de dados, empreendedores, uma galera que conversa entre si, ajuda um ao outro e eventualmente até realiza-se comercialização, comércio ali dentre eles, e nós como Mazzucchin incentivamos que isso aconteça, tá? É mais uma forma para nós podermos ajudar a comunidade, essa é a nossa única intenção, nosso único intuito. Também convido para você, tem 2 links do Instagram aqui na descrição, um direto para o meu Instagram pessoal, para que nós possamos nos conectar, e lá tem conteúdo específico, ao qual eu gravo só para o meu Instagram pessoal, e também tem o Instagram da Mazzucchin geral, que também tem conteúdo específico só da Mazzucchin oficial, beleza? 3 links, então, tem na descrição desse vídeo. Bora, então, entender as conversões offline? Para isso, o que eu vou pedir para você? Vou pedir para você vir aqui para a tela do meu computador. Então, vamos lá, vem cá para a tela do meu computador agora. E aí você vai observar que eu deixei aqui um bloquinho de notas. Por quê? Nós teremos uma missão. Eu entendo que ficará de maneira muito mais fácil de você compreender todos os passos, mais didático, se nós fizermos por aqui, ó. Primeiro, conversões offline utilizando GTM N8N. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, então, ó, no Google Tag Manager. Ô, professor, ô, Danilo, será que teria como você depois me enviar aqui esse passo a passo? É claro que tem. Entra lá no grupo ou pede aqui nos comentários desse vídeo e eu buscarei lhe ajudar. Essa aula, inclusive, é uma das aulas que foi ministrada para os alunos da Mazzucchin Plus. E eu entendo que muitas vezes você tem uma dúvida muito pontual ou você, enfim, até a nível de poder aquisitivo não pode adquirir o curso agora ou não faz sentido adquirir o curso agora. Logo, então, eu estou também disponibilizando de maneira gratuita esse conteúdo porque eu sei que muitas pessoas precisam. E eu vejo dentro da Mazzucchin, são 14 anos que eu tenho de Mazzucchin, o quanto muda cenário, o quanto trabalhar com conversões offline, de fato, melhora a qualidade dos contatos, melhora a qualidade das leads. Principalmente agora que nós estamos tendo várias campanhas automatizadas. Nós estamos buscando ter automatização até mesmo dentro de campanha de pesquisa, utilizando o Emacs for Search. Nós temos automação com IA generativa agora dentro da rede de pesquisa, nós temos automação com IA generativa dentro da campanha de Performance Max, então, dentro da campanha também de geração de demanda. Então, trabalhar com conversões offline, o que antes era uma possibilidade, talvez eu faça um dia, hoje é uma necessidade. Então, bora lá, eu vou te ajudar da melhor maneira possível, tá? Primeiro, o que nós vamos fazer? Abrir o nosso Google Tag Manager. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Quando que a aula vai terminar? A aula vai terminar quando tudo isso daqui tiver assim, ó, com um OK. Quando tudo isso daqui tiver assim, com OK, todas essas linhas aqui, todas essas linhas, aí nós teremos finalizado, nós teremos terminado. Antes disso, não, tá? Então, primeiro de tudo, primeiro passo, ó, criar variável gclid do tipo URL. Aonde que eu faço isso? Dentro do Google Tag Manager. Então, vamos lá, vamos abrir o nosso Google Tag Manager, tô com ele aberto aqui.
e vamos entender o que é, primeiro, criar variável do tipo gclid. Bom, quando nós falamos em variável, nós estamos falando em tudo que terá algum tipo de flutuação de variação ao decorrer do seu uso. Esse gclid, por exemplo, ele é um código único identificador que o Google usa da seguinte maneira, ó. Então ele tem aqui, ó, gclid, deixa eu ver se eu até consigo, não tenho nenhum aqui ainda. Ó, gclid, tenho sim, ó. Então aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho a minha, deixa eu pegar essa URL, deixa eu colocar para cá, para que eu consiga mostrar para você de uma maneira mais rica. Pera lá. Aqui, deixa eu aumentar agora aqui, esse zoom aqui, legal. O que eu tenho aqui, ó? Vamos entender. Eu tenho aqui uma URL. Essa URL, em tese, ela pode ser formada em que momento? Ela pode ser formada, e tendo aqui a gclid, toda e qualquer vez que um consumidor ele vá no Google, ele pesquisa, por exemplo, pelo termo que acione um dos seus anúncios, um dos anúncios do seu cliente, e a partir desse momento, então, quando a pessoa clicar nesse anúncio, naturalmente terá a URL do seu site, que você colocou como página de destino, como URL final, e ele vai colocar um gclid. O Google sempre vai colocar um gclid. Ô Danilo, mas isso só em rede de pesquisa? Se fosse YouTube, Display, outras redes do Google também? Também. Todo e qualquer anúncio do Google existirá aqui uma gclid. É óbvio que se você for mais avançado, usuário de Google Ads, você vai me falar, mas e o WBraid, o GBraid? Aí fica para uma outra conversa, fica para uma aula ao vivo que nós teremos, fica para você perguntar lá no grupo, mas fato é que a grande maioria, 90, 99% dos casos, o Google usa o gclid aqui dentro, tá? E essa gclid, ela serve para quê? Para identificar qual é a conta, qual é o rótulo da conversão, ou seja, o caminho da conversão. Ela serve para poder fazer com que nós consigamos, com que o Google consiga então fazer o rastreamento da onde que, se eventualmente acontecer uma conversão, ou até mesmo para poder saber que houve o clique, e da onde que foi esse clique, de qual conta proveniente, qual palavra-chave, de qual grupo de anúncio, de qual campanha, é esse cara que ele vai utilizar aqui, tá? Então, esse código único identificador é essa gclid. Eu preciso de capturar essa gclid, esse é o primeiro ponto. Eu preciso de capturar esse cara aqui, preciso de capturar essa gclid. Como que eu capturo essa gclid? Aqui dentro do Google Tag Manager, eu vou criar uma variável. Vou criar aqui dentro do Google Tag Manager a variável. Então aqui, ó, em variáveis, você vai observar que para a aula não ficar muito extensa, eu já até deixei criada aqui, ó. Então tá um mês criada. Tá um mês criada por quê? Provavelmente foi um mês que eu ministrei essa aula para os alunos da Mazuquim Plus. Então eu tenho aqui, ó, gclid, variável que eu criei. Essa variável é do tipo URL, então é uma variável do tipo URL, aonde aqui eu coloco como tipo de componente consulta, dentre os tipos de componentes consulta, e o nome é gclid, tá? O nome é gclid. Isso por quê, Danilo? Isso porque nós queremos capturar aqui na URL a gclid. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Criamos aqui a variável, dei o nome para ela de gclid, é uma variável do tipo URL. Feito isso, vou salvar. Salvei, vamos testar. Vou colocar aqui em visualizar, deixa eu verificar se está conectado esse Google Tag Manager com essa página de destino. Vou clicar aqui em conectar, vamos ver se ele está conectado. Beleza, veio para cá, ó, está conectado. E o que eu quero que você veja agora aqui, ó? Aqui eu terei, em janela carregada, em variáveis, a minha variável gclid. E observa que a gclid aqui, ó, tá como undefined, né? Ela não existe ainda essa gclid, tá como undefined. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma gclid. Mas é aquilo que eu disse para você, a partir do momento que vier um anúncio do Google, terá a gclid. Então teria mais ou menos isso daqui, ó, gclid igual, tralalalala, e comercial, etc. Dei um enter aqui, dei um enter, só para você poder ver, viria mais ou menos assim a tua URL, tá? Quando alguém clicasse no seu anúncio no Google, independente da rede, vem a gclid. E aqui, ó, vem aqui em janela carregada, agora aqui na gclid, ele tá pegando, ó, ele tá pegando o que eu coloquei na gclid. Eu vou até colocar algo escrito mesmo, sem CSS, KF, quer ver, ó? Colocar assim, ó, olá mundo. Dei um enter aqui, ó, você vai observar que ele vai puxar exatamente isso, ó, olá mundo. Tá vendo aqui, ó, o gclid, olá mundo, foi o que ele puxou, ele pegou da URL. Esse cara aqui, ou seja, a gclid, eu preciso de trabalhar com ela, tá?
Só que aqui eu estou falando de uma landing page, né? Estou falando de uma landing page. Uma landing page você ainda não terá, ou em geral você não tem, a possibilidade do consumidor ficar clicando em várias páginas. Vai para a página 1, página 2, página 3 e por aí vai. Mas imagine que hipoteticamente eu tenho aqui a possibilidade dessa pessoa, até mesmo aqui, ó, quando preenche um formulário de contato, ao preencher um formulário de contato, eu preenchi aqui um formulário de contato, ó. Observa que vai mudar de página, mudou de página. Eu não posso perder esse gclid. Eu não posso perder esse gclid. E da forma como nós fizemos aqui, só criando uma variável do tipo URL e a nomeando como gclid, eu perco essa gclid quando a pessoa muda de página. Então, como que eu faço para não perder essa gclid quando a pessoa mudar de página? Eu preciso de criar uma tag de HTML personalizado. Ó, clica aqui em tags e eu tenho aqui uma tag de HTML personalizado, que eu dei um nome para ela de cookie, né? Aqui, ó, HTML personalizado, que eu vou mostrar para você, ó. Eu vou clicar aqui nessa tag, volto a dizer, é uma tag de HTML personalizado. Então, nova, clico aqui, ó, HTML personalizado. É isso que eu peguei, tá? HTML personalizado. Vou clicar aqui na que eu tenho, que eu já criei, ó, cookie. E eu tenho esse código JavaScript. Ih, Danilo, você consegue me passar esse script? É claro, você pode pedir aqui no vídeo, ou você pode entrar no grupo da Amazukin Plus e eu buscarei trazer para você esse script aqui, tá? Só deixa claro, manda um vídeo no grupo, se você for falar pelo grupo, para eu poder saber de qual aula que é, porque a Amazukin, acho que tá com mais de 500, 600, não me recordo agora, vídeos postados aqui no YouTube. Então são muitos vídeos e muitas vezes eu posto conteúdo um pouco mais denso como esse aqui. Então é importante, por favor, que você só me fale, me lembre de qual que é o vídeo. O que eu preciso de entender aqui? Preciso de entender a programação? Não, eu, Danilo, gosto de entender a programação porque você tem um pouco mais de profundidade. Mas em si, aqui, ele está criando um cookie que vai ficar no navegador do usuário, porque vai permitir, então, conforme esse usuário ele for navegando pelas outras páginas, que aquela gclid, ela não suma. Observa que ele coloca aqui, ele escreve, ó, document.cookie. E aqui, o que ele faz? Ó, gclid, ou seja, ele dá um nome desse cookie de gclid, então o nome do cookie é gclid, e aí ele pega o que? Gclid, quem é gclid? Aquela variável que nós criamos. Aquela variável que nós criamos, olha aqui, a variável gclid que nós criamos. Então, aqui ele cria uma variável que pega o resultado da variável que nós criamos, que nesse caso aqui, nesse exemplo, ela estaria como olá mundo, que nós tínhamos colocado, né? Olá mundo. E depois o que ele faz? Ele armazena nessa variável e ela coloca se existir essa variável, então ó, cria uma outra variável de expiry days, enfim, ele faz todo o tratamento. O que você tem que entender aqui, na verdade, para ser bem pragmático com você, para não ficar deixando a aula muito complexa? É só você não errar aqui em colocar a variável errada. Exemplo, eu criei uma variável chamada gclid, não criei? Por isso que aqui eu coloquei como gclid. Ó, eu vou apagar isso daqui, ó. Vou colocar agora aqui chave, e ele mostra todas as variáveis. Observa que eu tenho uma variável gclid. Imagina que você tivesse criado uma variável com G maiúsculo. Então você vai ter que colocar com G maiúsculo. Imagina que você escreveu gclid com I no final. Você tem que colocar da forma como você fez. Nesse caso aqui, a minha é a gclid, que tá aqui. Beleza? Deu para entender? Dúvidas? Tem dúvida? Coloca nos comentários ou pergunta lá no grupo e eu buscarei te ajudar. Fecho esse cara aqui. Só que o que nós vamos fazer? Vamos lá de forma didática. O que nós fizemos até agora? A priori, o que nós fizemos? Nós já conseguimos terminar aqui, ó, a primeira parte. Nós conseguimos criar a nossa variável do tipo URL pegando a gclid. E depois, segundo, ó, nós criamos o HTML personalizado. Só que aí ele falou, ó, criar a tag de HTML personalizado, possibilitando o uso de cookie para que o cookie, ou melhor, para que a gclid não se perca, com um acionador de todas as páginas. Então, antes de dar um OK aqui, vamos fazer a parte do acionador. Vamos voltar lá para o nosso Google Tag Manager. Fiz isso. O que é que eu vou colocar? Ó, o acionamento serão all pages. Vou deixar como todas as páginas o acionador. Fiz isso. Salvo, no meu caso. Por que não está dando para salvar no seu caso? Porque já está feito, já está criado. Então eu só vou fechar aqui. Beleza? Deu para compreender? Então vamos lá, ó. Fizemos duas etapas aqui. Criamos a nossa variável gclid, criamos um cookie primário do gclid, tá? Agora o que eu preciso? Já que eu criei o HTML personalizado, que quando ele
pegar a variável gclid, ele vai criar um cookie com essa variável gclid, com gclid, com o resultado dela, com o que armazena. Agora eu preciso de criar no terceiro item aqui uma outra variável para eu pegar esse cookie que foi criado pela tag HTML. Eu preciso de criar essa variável. Então vamos lá, vamos criar agora essa variável aqui. Olha que simples, não é difícil. Ó. Vem aqui em variáveis. Eu tinha criado até então apenas a variável gclid. Agora eu vou criar a variável gclid_cookie, que ela vai ser de cookie primário. Basicamente eu viria aqui, ó, nova, clico aqui para poder adicionar, e eu tenho aqui, ó, variáveis de página, cookie primário, tá? Vou fechar aqui porque eu já tenho, olha aqui, ó, gclid_cookie. Como é que fica, ó, variável do tipo cookie primário. Qual que é o nome do cookie mesmo que eu criei no meu tag HTML personalizado? Foi gclid, então aqui eu vou colocar gclid. É só você seguir, se ficar com alguma dúvida, exatamente os nomes que eu estou usando. E aí vai funcionar normalmente para você, tá? Então eu coloquei aqui, ó, gclid, tá? Coloquei aqui gclid dentro do nome do cookie. Salvo. E para que isso serve? É porque como aqui já está funcionando, você vai observar o seguinte, ó. Aqui em janela carregada, por exemplo, eu abri uma outra janela, a gclid que eu criei, ó, ela não existe, tá undefined. Mas olha aqui, a gclid cookie. Ela tem Olá Mundo. Então, independente da página que eu navego, se eu for para aqui uma outra página, essa daqui, ó, eu tenho gclid Olá Mundo e aqui gclid cookie Olá Mundo. Se eu der se eu fizer o seguinte, ó, vou apagar agora aqui da URL, vou apagar aqui o gclid para você poder ver, ó. Vou apagar aqui o gclid. Deixa eu só fazer o seguinte, só fazer uma mudança aqui, ó. Vou colocar aqui interrogação. Apaguei o gclid. Beleza, apaguei o gclid. Olha o que vai acontecer. Ele vai carregar uma nova janela. E olha lá, o gclid, ele some, undefined. Só que o gclid cookie se mantém. Então, nós criamos o gclid cookie só para isso. Para que nós nunca percamos o cookie. Beleza? Nunca perca o cookie, hein? Bom, o que mais que eu tenho que fazer aqui? Qual que é a próxima etapa? Vamos dar aqui um ok, passamos por essa. Temos que capturar os dados do formulário, e-mail, telefone, criando variáveis do tipo DOM. Então, vamos lá, vamos fazer isso daqui. O que eu preciso de fazer agora? Eu preciso de obter esse cara aqui, né, ó. A pessoa que vai preencher os dados, por exemplo, Danilo Mazuquim, preencheu aqui, colocou lá um número de telefone e colocou lá o e-mail, tá? A pessoa fez esse preenchimento. Eu preciso de pegar o telefone e eu preciso de pegar o e-mail. Por quê? Porque o conceito de conversões offline é justamente esse. É você conseguir pegar dados únicos como telefone, como e-mail, pegar a gclid, colocar dentro de alguma fonte de dados e depois o Google vai pegar esses dados e vai importar para ele. E lá ele vai tratar. A grande questão é o seguinte, a grande problemática é como que eu pego o telefone, como que eu pego o e-mail. Não é difícil, na verdade é bem simples. Nós podemos utilizar a modelagem DOM, que é o modelo de hierarquia de página HTML. Por exemplo, o telefone, eu venho aqui com o botão direito e eu tenho aqui inspecionar. Depois de inspecionar, ó, apareceu já mais rosado aqui do lado, tá vendo? Botão direito, eu tenho aqui copy selector, né? Ou copiar seletor. Clico aqui em copy selector. Volto para o nosso tag manager. Aqui eu já estou em variáveis. O que eu vou fazer agora? Ó? Nova. Depois de nova, vou clicar aqui para poder configurar a variável. E a variável que eu vou escolher é de elemento DOM. Elemento DOM, o tipo é código? Não, o tipo é seletor de CSS. Colo o seletor. E aqui eu coloco o valor que terá dentro desse campo input, que é o value. Então é o parâmetro value. É isso que eu preciso de fazer. E foi isso que eu fiz aqui, ó, nesses caras, ó, o telefone. Eu capturei o telefone, tá vendo aqui, ó? Desse jeitinho, ó, seletor CSS, value. Fiz da mesma forma para poder capturar o e-mail. Do mesmo jeito para poder capturar o e-mail. Agora, eu vou mostrar para você o seguinte, ó. Se eu pegar, vier aqui e preencher o formulário como eu preenchi, vou enviar. Fiz o envio, tá vendo? Fiz o envio aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nesse envio que eu fiz, o que você vai observar? Você vai observar que eu tenho aqui o telefone, ele capturou, ó, 24382549, ele capturou aqui o telefone e ele capturou o e-mail. Opa, legal, que interessante, que ótimo, deu certo. Sim, deu certo. Entretanto, nós temos que tomar um cuidado importante. Quando nós falamos de telefone, o Google tem um padrão que nós precisamos de seguir. Nós não podemos pegar o telefone desse jeito aqui, ó. Parênteses, no meu caso, que é o DDD 11, espaço,
Eu não posso fazer dessa forma. Eu tenho que trabalhar com o telefone de acordo com o padrão do Google. Então, depois que eu capturei o telefone e ele está aqui na minha variável de elemento DOM, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova variável. Então, para ficar muito claro, por enquanto nós capturamos o e-mail, nós capturamos o telefone. Vamos para cá, vamos lá dar um OK na nossa listagem. Ó, capturar os dados, aqui vamos dar um OK. Só que eu preciso de fazer com que esse telefone ele fique formatado da forma certa, ele esteja da forma correta. E qual que é a forma certa, Danilo? Para ser bem honesto com você, olha aqui, ó, ele já está mostrando nessa outra variável que eu criei, que é o telefone tratado, qual é a forma certa. Ó. É colocar o adição, DDI, que no caso aqui do Brasil é 55, DDD e o número de telefone, tá? E como que eu faço para deixar assim? Como que eu faço para deixar desse jeito, Danilo? Você vem para cá, ó. Vem aqui em variáveis. E aqui eu tenho telefone tratado. Essa variável ela tem que ser do tipo JavaScript. Então nós temos que ter uma variável do tipo JavaScript. JavaScript personalizado, claro. E aí eu tenho esse script aqui. O que faz esse script? Basicamente, ó, ele pega a variável, cria uma variável telefone, que assume que pega o telefone, que pega esse cara aqui, ó, que pega esse telefone aqui. Depois ele faz o seguinte, ele pega e ele dá um replace, limpando, um regex aqui, ó, limpando tudo o que tem que não seja número, então ele limpa espaço, ele limpa se tiver parênteses, ele limpa tudo, deixando apenas o número, e depois ele pega e acrescenta o 55, pensando que você não tem o DDI no número, acrescenta o 55. Se já tivesse um DDI, você só colocaria um comentário aqui, você só colocaria barra barra para que você não precisasse de utilizar, só faria assim. Depois que ele fez isto, né, que ele tratou o número, ele vai dar um return telefone tratado, ou seja, vai aparecer, ficará exatamente como aqui está disposto. Ó. Ele limpou parênteses, limpou espaço e acrescentou, ó, limpou tudo e ele acrescentou mais 55. Esse é o padrão que nós temos que enviar para o Google, esse é o padrão correto. Ô Danilo, mas e esse JavaScript aí, hein, parceiro? Como é que faz? Você consegue me passar? É claro que eu consigo passar para você. A lógica é a mesma. Pergunta, pede aqui no YouTube, nos comentários, ou solicite, por gentileza, no grupo da Mazuquim Plus, enviando o vídeo para eu saber de qual script se trata. Beleza? Legal. Feito isso, o que agora eu preciso de realizar? Vamos lá para nossa colinha, né? Vamos ver o que a gente precisa de... Deixa eu descartar aqui. Vamos ver o que nós precisamos de fazer agora. Vindo aqui, ó, para o nosso script, criar tag HTML personalizado para enviar os dados capturados para N8N. Qual que é a questão agora, né? Agora eu tenho já o Gclid, eu tenho o e-mail, eu tenho o telefone. Como é que eu faço para enviar isso para uma planilha? Para enviar para uma planilha, eu vou utilizar o N8N, tá? Então eu vou utilizar esse cara aqui, que eu deixei aberto já, aqui ó, conversões Google Ads, que é o N8N. Nesse cara aqui é que nós vamos enviar para a planilha do Google. O N8N você pode utilizar no seu servidor instalando o N8N, e tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando como você instala. Ou você pode, se você não quiser ter trabalho, pagar para um programador ou você mesmo fazer a instalação, você tem planos que a N8N ela disponibiliza, que é no próprio servidor dela, que aí você não tem que configurar nada em relação à parte de servidor, tá? Nesse caso aqui, no caso da Mazuquim, está configurado no servidor da Mazuquim dentro do nosso sistema, que é o Helpkin, tá? Então está configurado aqui dentro já. Inclusive todos os nossos clientes que é do Helpkin, que utilizam o nosso sistema, na verdade ele já tem esse processo de conversões offline embutido de forma nativa no Helpkin. Então você não precisa de fazer todo esse processo que eu estou te ensinando aqui. Mas vamos lá, bora lá. Então, tendo o N8N instalado, o que nós vamos precisar de fazer? Por enquanto, nada ainda no N8N. Eu tenho aqui, eu vou para o nosso Google Tag Manager e eu preciso de pegar o telefone, o Gclid, pegar o e-mail e enviar para o N8N. Como que eu faço isso? Eu vou criar uma tag de HTML personalizado. Então, eu vim aqui em Tags, e aqui eu criei uma tag de HTML personalizado e dei o nome para ela, ó, de Webhook. Tá vendo? Webhook. Clico nela. E o que eu faço aqui com esse script? O que esse script ele está fazendo, né? Esse aqui já é um script um pouco mais extenso, mas basicamente ele pega todas as variáveis. Então ele pega a variável Gclid, eventualmente se na minha URL tivesse o theme source, o theme campaign, medium, title, page URL, e-mail, telefone, ele pega tudo. As que nós temos aqui, ó, é o e-mail, telefone e o Gclid, tá?
Então essas daqui eu estou passando através de variável. A minha variável gclid cookie, a variável e-mail que nós criamos e a variável telefone tratado que nós criamos, tá? Os nomes serão exatamente esses, Danilo? Serão se você colocou os nomes das variáveis exatamente como eu criei. Se você criou diferente, serão os nomes das suas variáveis, tá? Depois, aqui nesse script, ele corrige para o horário mais 3. Por quê? Porque o horário mundial, se comparado ao horário do Brasil, o Brasil está 3 horas, entre aspas, de atraso. Então, você pega e aumenta 3 horas, tá? Você acrescenta 3 horas. Depois, ele transforma esses dados em hash, em SH256, que basicamente, o que ele vai fazer com isso daqui? Ele vai pegar o telefone, ele vai pegar o e-mail, ele vai hashear, ele vai criptografar para poder ficar certo. Porque, do contrário, se nós não criptografássemos, nós precisaríamos de pedir para o Google fazer isso. E aí, por experiência própria, é melhor nós mesmos criptografarmos, tá? É melhor nós mesmos deixarmos o telefone da forma certa, conforme eu mostrei para você, formatado, colocando o símbolo de adição, o 55, assim como o e-mail todo em minúsculo. Esse é o ideal, e aí nós hasheamos e enviamos para o Google. Aqui eu tenho a possibilidade, porque aqui eu estou criando a função que faz esse hasheamento. E aqui eu estou o quê? Usando essa função de hasheamento, enviando as minhas variáveis para poder serem hasheadas, tá? E agora o que eu faço aqui? Aqui, ó, o ponto de mais atenção, os 2 pontos de atenção que você tem que ter são esses de agora. Os 2 pontos. Quais são? Primeiro, as variáveis que você precisa de colocar, que são as suas, é isso que você tem que ter, porque o código ele é o mesmo, não vai mudar, tá? Você vai pedir aqui para mim esse código, eu vou mandar para você. É a variável, então tem que ser as suas variáveis, e você tem que tomar cuidado nesse cara aqui, ó. Vou até aumentar aqui o zoom. Ó, aqui, ó, que é o quê? É o seu webhook, é o URL, da onde está instalado o seu N8N. Então, a URL da onde está instalado o seu N8N. O meu está instalado aqui, ó, em https://www.automacal.helpkin.com.br/webhook/captura-gclid. Danilo, mas da onde que eu tiro essa URL? Tira do seu N8N. Aqui no N8N, eu sempre terei como início um webhook. E dentro desse webhook, eu tenho aqui, ó, production URL, a URL dele, ó. Aqui é o URL, a URL dele. Inclusive, vou colocar aqui para você poder enxergar melhor, ó. Olha aqui, eu vou dar um Ctrl V, tá vendo aqui, ó, é o URL. Automação.helpkin, webhook, captura gclid. Então, esse cara, essa URL tem que estar dentro aqui, dentro do método post, que nós vamos enviar esses dados. Nós iremos enviar essas variáveis para o N8N fazer o tratamento, tá? Então, esse é o código. Quais são as 2 atenções mesmo, Danilo? As variáveis, que você tem que colocar corretamente, e a sua URL tem que ser a certa do seu N8N. Dúvidas? Tem aqui. Tem os comentários para você poder sanar suas dúvidas. Tem o grupo no WhatsApp para você poder também sanar as suas dúvidas, tá bom? Aqui está no link da descrição desse vídeo. Bom, fecho aqui. Feito isso daqui, ó, eu vou enviar. Então, eu enviaria. Puf, enviei. Lembrando, um ponto muito importante, né? Quais são os acionadores? Quando que eu quero que isso aconteça? Quando eu falo do webhook, quando eu quero que isso aconteça? Quando eu quero que os dados sejam enviados? Ah, eu quero que os dados sejam enviados quando preencher o formulário de contato. Então, preencheu aqui o formulário de contato. Deixa eu só... ó, preencheu o formulário de contato. Então, eu quero que vá para uma planilha. Pô, fez isso daqui, ó. Preencheu, eu quero que vá para uma planilha. Então, qual que é o acionador que eu terei? Um acionador, ó, de formulário, né? Um acionador de formulário, tá? Basicamente é isso, tá? É isso que nós precisamos de fazer dentro do Tag Manager. E aí nós podemos enviar. Todas as vezes que eu enviar esse formulário, antes só de dar sequência na explicação, vamos só passar por aqui, ó. O que nós fizemos agora aqui, ó? Criamos a tag de HTML personalizado, modelo DOM. Então, ok. Passamos por aqui também. Deixa eu colocar aqui para ficar padrão. Pera aí. Vou colocar aqui. Para ficar padrão. Ficar legal. Beleza. Então, ó, passamos 1, 2, 3, 4, 5. Passamos por aqui. Agora, o que nós precisaremos de fazer? Bom, vamos lá. Toda vez que um consumidor, que nós preenchermos esse formulário do site, o que vai começar a acontecer? Dentro do N8N, nós teremos, eu venho aqui, ó, em executions, né, execuções, nós teremos uma chamada. Nós temos uma chamada, que ela pode vir como bem-sucedida, conforme aqui essas últimas, ou ela pode vir com erro.
Esse erro aqui que estava dando foi antes de começar a gravar essa aula. Eu fui fazer um teste, né? E, na verdade, aqui é porque tinha perdido a credencial. Aí eu vou te mostrar como é que cria credencial, como é que faz para você não perder a credencial. Eu tinha perdido a credencial porque eu fiz uma mudança. Durante as aulas dos alunos da Plus, eu tinha feito uma mudança aqui na planilha. Tá vendo, ó? A planilha online que nós vamos usar, que é uma planilha online do Google Sheets, chamada Conversões Offline N8N. Você vai criar uma planilha convencional para você, dentro do seu usuário e senha, né, do seu e-mail, da Gmail. E aqui, olha só, os testes que nós formos fazendo, olha como é, já tá aparecendo aqui, ó. Conforme nós preenchemos a planilha, já aparece aqui. A planilha não, desculpa, o formulário. Ó, vou até colocar aqui, ó, vou colocar teste, aula, que é o nome. Vou colocar aqui um número de telefone, o meu mesmo aqui, comercial, 11 97993 7356. Vou colocar aqui um e-mail, pode ser Danilo, vou colocar aqui Danilo, danilo@mazuquim.com.br e vou enviar. O que vai acontecer, ó? Vai aparecer aqui daqui a pouquinho, ó. Apareceu, tá vendo, ó? Ah, Danilo, mas cadê o e-mail? Tá rasteado, ó. Ele rasteou o e-mail, rasteou o telefone, da forma certa. Deixou bonitinho, tá? Da forma de fato como tem que ser, né? Ô Danilo, mas e aqui, ó, por exemplo, conversion value, tá vazio, porque aí depois o time comercial vem aqui e dá um valor para as leads. Ele vai colocar se essa lead vale 100, essa lead vale 50, essa lead vale 30, essa lead vale 20, essa lead vale 1, entende? É aqui que nós vamos dar o peso, é aqui que a mágica acontece, né? E olha aqui a Gclead, ó, ele pegou a Gclead conforme nós havíamos colocado, né? No exemplo que nós demos. Ele já colocou aqui o Conversion Event Time da forma correta, colocando 3 horas a mais. Enfim, tá funcionando da maneira como era de se esperar, tá? Mas, o que nós temos que entender? O que nós fizemos já permite com que isso aconteça? Até então, não. Porque eu só quis mostrar para você que quando preenche o formulário de contato, o N8N ele é acionado. Tá vendo que ele foi acionado aqui, ó, às 14h19, N8N acionado. Mas como que eu faço para poder com que, quando preenche o formulário de contato, esses dados venham para cá? Nós temos que fazer da seguinte forma. Primeiro, eu terei o nosso... Isso aqui embaixo é da API do Google. Depois, se você quiser, inclusive, tiver interesse em aprender a utilizar a API do Google, só pedir aí nos comentários e eu te ajudo, tá? Bom, aqui eu tenho o webhook Gclead, né? Então, primeiro você vai ter um webhook. Depois, o que você terá? Ó, vou fazer o seguinte, ó, quer ver? Ó? Vou aqui, executions, vou pegar aqui a última, vou colocar ó, copy editor, upping, e vou fazer o seguinte. Quando eu preencher o formulário de contato, o N8N foi acionado. Beleza? Foi acionado o N8N. E aqui no N8N chega as informações, chegam os dados que eu quero. Por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhada. Ele trouxe para nós a Gclead, tá vendo aqui do ladinho, ó, e depois de body, Gclead, ele trouxe para nós o e-mail e ele trouxe o telefone. Então aqui eu crio um node set. Então como é que eu crio esse node set? Lendo aqui, ó, clico aqui, vou clicar aqui, ó, vou escolher aqui um node set, ó, edit fields. E aí, no meu caso, lá eu dei um nome para ele, vou colocar aqui, ó, armazena dados, por exemplo, armazena dados. E aqui eu posso ir criando as variáveis, como por exemplo, telefone, como por exemplo, e-mail. E aí eu vou colocar os values de acordo com o que veio no webhook, como foi o que nós fizemos nesse cara aqui, ó. Como ele está conectado com o webhook, ele já mostra aqui quais são os valores, ó, Gclead. Eu clico seguro e arrasto para cá e coloco a Gclead. Aqui, e-mail, eu clico seguro e arrasto e coloco o e-mail. Entende? É dessa forma que nós conseguimos fazer com que crie as variáveis aqui dentro do N8N e também que nós consigamos que essas variáveis, elas tenham valores que sejam dinâmicos. Os valores que vêm da onde? Do Google Tag Manager. Tá? Os valores que vêm do Google Tag Manager. Então aqui, nesse Edit Field, nós criamos as variáveis como Gclead, e-mail, telefone e data, né? E nós colocamos para cá. Dúvidas? Coloca nos comentários ou no grupo e eu ajudo você a sanar a sua dúvida. E depois, olha só, esses foram os valores que entraram. Aqui foram as variáveis que foram criadas e olha aqui o output. Olha o output aqui, ó, Gclead, e-mail, telefone. Certinho. Tem aqui a Gclead, tem o e-mail, tem o telefone e tem a data. O que eu preciso de fazer agora? O que eu preciso de fazer agora, depois que eu tenho o webhook recebendo os dados, armazenando esses dados em variáveis, eu preciso de colocar em planilha. Vou até só apagar isso aqui, tá? Eu preciso de colocar em planilha. Como que eu crio planilha aqui, ó? Poderia, por exemplo, dar uma adição ou vir para cá. É Google Sheets.
Google Sheets, tá? Google Sheets. E é a que eu criei aqui. Clico nela. A grande questão, um grande ponto é o seguinte. Se você ainda não criou uma credencial dentro do N8N de Google Sheets, você não terá isso daqui que eu vou mostrar agora para você, ó, que é, quando eu clico, aparecem todas as planilhas que eu tenho. Aonde que estão essas planilhas? Dentro desse e-mail aqui, ó. Dentro desse e-mail que eu estou usando para ministrar essa aula para você. Então, nesse e-mail, esse e-mail carrega várias planilhas diferentes. Eu preciso de criar uma sincronização entre o N8N e o Google Sheets, ou seja, entre o meu e-mail, a minha conta. Como que eu faço isso? Para que eu possa aqui, ó, em From List, selecionar a minha planilha, selecionar a guia da minha planilha, ó, conversão comercial. É aqui, ó, conversão comercial. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que criar uma credencial aqui dentro do N8N de Google Sheets. Na prática, o que nós precisaremos de fazer? Ó? Vou sair daqui, e eu tenho que vir aqui para credenciais. Antes de começar a criar a credencial, eu quero só voltar aqui para o nosso bloquinho de notas. Criar Node Webhook, fizemos isso na N8N. Criar Node Set para poder receber os dados, armazenar, criar as variáveis. Fizemos isso, ok. Criar Node Google Sheets, criamos também o Node Google Sheets. E agora, criar credencial do Google Sheets. É isso que nós vamos fazer exatamente agora, nesse momento. Só colocar um ok aqui, nesse momento. Bora lá então. Uma coisa leva a outra, sabia? Aqui, ó, como eu mexi agora trabalhei agora um pouco antes dessa aula, desse conteúdo que eu fui ministrar aqui para você, dessa credencial, ela está aparecendo aqui já em primeiro, ó, Google Sheets. Mas basicamente o que eu precisaria de fazer? Teria que clicar aqui em adição, credencial. Aqui eu vou trabalhar com a planilha com credencial de Google Sheets, ó, Google Sheets, tá? Quando eu fizer isso daqui, vai aparecer exatamente esse cara aqui, ó. Vai aparecer isso aqui para você, só que ainda não vai estar conectado, né? Não vai estar conectada. Você precisa de ter um cliente ID e um cliente secret, tá? Cliente ID, cliente secret, tá? Essa informação aqui, inclusive, era bom nem estar mostrando aqui para você nesse vídeo, né? Mas, enfim, eu aconselho você a não mostrar, não faça o que eu estou fazendo aqui. E o cliente secret piorou, não pode mesmo, porque senão ela vai usar a sua aplicação. Mas que aplicação é essa? Essa aplicação, ela fica dentro do Google Cloud. Então, nós temos, nesse momento, que parar um pouquinho aqui a nossa aula dentro do N8N e entrar no Google Cloud, tá? Se você tiver uma conta Gmail, você já tem acesso a um Google Cloud. No meu caso aqui, ó, eu, salvo engano, até deixei aberto. Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui o Google Cloud ou não. Deixei aberto aqui, ó, tá na última guia. Esse daqui é o Google Cloud que eu tenho, tá? E eu tenho aqui o projeto N8N Agenda Mazuquim, tá? Então, o que eu preciso de fazer aqui? O que eu preciso de realizar aqui dentro dessa aplicação? Aqui eu tenho os projetos, ó, tá vendo? Ó, Google Sheets, tenho aqui os projetos, tenho aqui vários projetos. Por exemplo, aqui, ó, Google Sheets, que é um projeto que eu tenho, ó, Google Sheets N8N, em qualquer um desses que eu clicar, eu vou conseguir acessar esse projeto. Danilo, aqui para mim não está aparecendo projeto nenhum, então vem aqui, ó, novo projeto. No meu caso, eu trabalhei aqui com o Google Sheets. Então, eu vou clicar aqui em Google Sheets N8N. Vou clicar aqui em Google Sheets N8N. E aqui eu deixei bem mastigado para você o que é para você fazer. Ó. Por quê? Olha lá. Primeiro que você precisa, se você não tiver um projeto ainda, criar um projeto. Ah, mas eu tenho um projeto, por exemplo, de GPS aqui, não tem nada a ver com o Google Sheets. Então, cria um novo, tá? Do Google Sheets N8N, algo nesse sentido, que nem eu criei. Então, cria um projeto. No meu caso, eu já tenho um projeto. Primeira coisa que nós vamos fazer é precisar de ativar as APIs. Então, como que eu ativo a API? Que difícil, hein? Não, não é difícil não. Vem aqui, ó, dentro do Google Cloud, nós temos APIs e serviços. Após isto, o que nós temos aqui? Ó? Ativar APIs e serviços. E aí eu preciso de deixar ativada a API do Google Sheets API, tá? Que no meu caso aqui ela está ativada, tá? Inclusive, salvo engano, eu deixei aqui escrito, hein? Deixa eu ver se eu deixei, ó. Ativar as APIs. Eu não deixei, né? Mas você precisa de ativar a API do Google Sheets e também, você vai verificar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Você vai precisar da API do Google Drive deixar também ativada.
tá? Então você vai ativar a API. Vou até colocar aqui que se você me pedir esse daqui, eu vou para ficar melhor para você. Ó. Você precisa de ativar a API do Google Sheets, Sheets e Google Drive, tá? Google Drive. São as duas que você precisa de ativar. No meu caso aqui, deixei ativas as duas. Precisa ativar as duas, tá? Por que tá ativa? Como é que você sabe, Danilo? Porque senão estaria aqui botão, ao invés de gerenciar, estaria ativar. Por isso que ela está ativada. Depois disso, o que nós temos que fazer após nós termos, enfim, ativado as nossas APIs? Vamos lá, o que eu preciso de fazer? Qual que é a próxima etapa aqui, ó? Eu preciso de gerar as credenciais. Para que eu consiga ter, através das credenciais, a possibilidade de trabalhar com o que ele está me pedindo aqui, que é o Client ID e o Client Secret, tá? Então, eu venho aqui em credenciais. Em credenciais, observa que a minha aqui, ó, tá criada, tá vendo? Eu tenho aqui credenciais, já tá criado, aqui, ó, meu ID de cliente, assim por diante. No seu caso, você não terá criado ainda, então aqui, ó, mais credenciais. Então, você vai clicar aqui em mais credenciais, tá? E aí eu tenho aqui, ó, chave de API, identifica seu projeto usando uma chave de API simples para verificar cota de acesso, ID do cliente, solicita permissão do usuário para que o aplicativo possa acessar os dados deste usuário. Então, você vai clicar aqui em chave de API e ele vai fazer o processo de criação dessa chave para você, do Client Secret, tá? Então, ó, a sua chave de API tá aqui. E aqui, ó, em criar credenciais ID do cliente out, que nós estamos usando, ele vai daqui a pouco mostrar, pedir para você, e nós teremos que fazer isso, a verificação se esse aplicativo, ele será um aplicativo de teste, né, se é um aplicativo web, enfim. O que nós vamos buscar fazer aqui? Né? O que é importante? Vamos só voltar para cá. Em credenciais, eu vou fazer o seguinte, ó. No nosso caso, eu já tenho aqui uma credencial, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar isso daqui, ó, excluir chave de API, para explicar para você de uma maneira um pouco mais didática. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos clicar em criar credenciais e ID do cliente ou out, tá? Não vamos clicar em chave de API. Por que não, professor? Por que não, Danilo? Deixa pra gente falar quando nós formos trabalhar com a API, de fato, do Google Ads, que aí, de fato, nós vamos precisar para relatório trabalhar. E aí eu explico melhor para você, assistindo aqui as aulas, as diferenças que nós temos e o uso de cada uma delas. No nosso caso agora, nós precisamos de criar uma aplicação, um aplicativo. Então, nós vamos usar aqui, ó, o ID do cliente out. Aqui ele vai perguntar que aplicativo é esse. E aí nós vamos ter que indicar. É um Android? É uma extensão do Chrome? iOS? Não, é um aplicativo da web. Deixa com um aplicativo da web. Vou dar um nome para essa aplicação. Poderia ser, por exemplo, Google Sheets, N8N ou algo nesse sentido. E aqui o que eu preciso de fazer? Eu preciso de colocar as URLs de redirecionamento autorizadas. Se você observar, ele pede aqui um redirecionamento. Então, as nossas URLs, elas precisam de estar liberadas. Se você... E eu vou voltar aqui, ó, porque no meu caso eu já tenho. Então, aqui eu só clicaria aqui para poder colocar a URL que está liberada. No meu caso, eu preciso que essa URL esteja liberada, tá? Eu preciso que essa URL aqui, ela esteja aqui dentro. Eu vou te mostrar, inclusive, aqui, ó. Vou cancelar isso daqui, vou clicar na minha aplicação. Ele vai para a mesma tela. Você vai observar que ele vai para a mesma tela. E aí eu tenho aqui, tá vendo, ó? Eu tenho aquela URL que estava lá na N8N liberada aqui, para poder funcionar. Do contrário, não funcionaria. Eu dei o nome da aplicação de Sheets. E aqui o que eu tenho? Depois que eu faço essa configuração, eu passo a ter a chave secreta do cliente. Então aqui, depois que eu faço essa configuração, ele mostra meu ID do cliente, que é esse daqui. Então eu copio esse ID do cliente, e aí eu coloco aqui o ID do cliente na N8N, no meu caso já está colado. E aqui eu tenho a chave secreta. Essa chave secreta, no momento que você faz a criação, ela é exibida para você. E aí você tem que copiar essa chave secreta depois que você termina a sua configuração, vem aqui no N8N, no Client Secret, e aí você vai colar essa chave secreta aqui. Então, tenho o Client ID, o Client Secret. Coloquei a URL, então agora eu tenho os 3 campos necessários para poder credenciar dentro do Google Sheets. Os 3 campos, o de redirecionamento, o Client ID e o Client Secret. Beleza? Deu para entender? Dúvidas? No meu caso, não apareceu o Client Secret porque eu não fiz o processo final de criação da aplicação, né? Mas nós podemos até, vamos fazer o seguinte, ó. Vem aqui em credencial, adicionar, ó,
aplicativo da web, vou chamar aqui de teste aula, vou colocar aqui a URL conforme eu falei para você que tem que ser. Então, vou pegar aqui, clique de copy, venho para cá, vou colar aqui, venho para cá criar, aí ele está criando, tá vendo que eu falei para você que ia aparecer, ó, o ID do cliente e aqui, ó, a chave secreta, tá? No meu caso, vou dar um OK aqui e vou apagar já isso daqui, porque eu não quero trabalhar com ela. Então, venho para cá e eu apago. Beleza? Dúvidas? Dúvidas eu posso te ajudar, viu? Posso te ajudar. Coloca aí nos comentários ou entra lá no grupo, ó. Gerar as chaves credenciais. Geramos. Dentro, colocar o URL. Ficou aqui o URI. Beleza? Ok. Fizemos também. Colocamos aqui de redirecionamento. O que mais que eu preciso de saber? Em público-alvo, adicionar o e-mail que será o e-mail que usará a aplicação. Então, o que nós vamos fazer agora aqui, ó? Nós vamos nos direcionar para o público-alvo, né? Então, fazer o seguinte aqui, eu vou vir aqui na APIs e serviços, né? Então, vamos voltar tudo isso daqui, pera aí, vai, vamos voltar aqui, vamos vir aqui vamos voltar aqui para a nossa tela inicial, vamos voltar aqui, pera aí, no Google Cloud, APIs e serviços, biblioteca não, volto para cá, pera aí. Vamos lá, público-alvo. Cadê você, público-alvo? Ah, tá. Ó, o que eu vou fazer? Aonde que eu tenho que ir agora? O que eu precisarei de fazer? Eu irei vir aqui. Tem que estar na credencial, tem que estar logado na minha parte, né? Onde que eu já criei. E agora eu preciso de clicar aqui, ó, em público-alvo. Clico em público-alvo. Público-alvo. Aí o que eu terei? O que ele pede para eu poder fazer? Ele pede para eu poder colocar os usuários que terão acesso. Então, o e-mail que você tiver logado, na sua conta do Google e que tiver dentro do N8N, é o e-mail que você vai colocar aqui, ó, add to users, aí você vai colocar esse e-mail. Imagina que fosse teste@teste, colocaria teste@teste, salvar, seria esse o e-mail que eu iria trabalhar para poder dar o acesso, para poder fazer o processo de autenticação. Então eu preciso de colocar o e-mail da pessoa que vai, enfim, para poder fazer a autenticação. Quem vai utilizar? São esses usuários testes? Pensando que nós estamos trabalhando com uma aplicação de teste, não uma API publicada, um aplicativo publicado, né? O que eu tenho que fazer agora aqui? Além disso, ó, coloquei esse e-mail, eu tenho que dar acesso a dados e colocar o escopo que irei trabalhar, incluindo os dois abaixo. Então eu vou pegar aqui agora esses dois escopos aqui, vou copiar. Dentro do servidor, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de acessar a guia de escopos, né? Então, aqui, ó, observa aqui. O que ele vai dizer aqui, ó? Acesso a dados e colocar o escopo. É isso que nós vamos precisar de realizar. Vou acessar aqui os dados. E a partir desse momento eu tenho aqui, ó, adicionar ou remover escopos. Clico aqui. Se não tiver selecionado para você, provavelmente não estará. Você seleciona o que você precisa de colocar como escopo. No meu caso que eu deixei todos. E eu acrescentei estes dois, ó, adicionar à tabela. Coloquei os dois. E então cliquei em atualizar. Pronto. Só isso. E eu preciso disso para o quê, Danilo? Porque os dois escopos que eu preciso muito é o de Google Sheets e do Google Drive. Se eu não colocar esses dois escopos, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir fazer a autenticação. Então nós precisamos de colocar aqui ambos, de Google Sheets e também do Google Drive, tá? A nível de servidor, nós finalizamos a nossa configuração. Agora o que nós precisamos? Na verdade, só aqui em Brand, né? Em Brand, preciso dispor o domínio que poderá utilizar, que está liberado. Eu tenho, na verdade, Branding aqui ainda, colocar o domínio. Então, eu venho aqui ainda no servidor, em Branding, clico em Branding, tenho que colocar o meu domínio. No meu caso, eu já tenho aqui o nome do app, e aí eu vou colocar aqui, ó, o domínio autorizado. No meu caso, no nosso caso, é o helpkin.com.br. No seu caso, você clicaria aqui em adicionar domínio e colocaria o domínio da onde está instalado o N8N, tá? Coloca o domínio da onde está instalado a sua aplicação do N8N. Assim como o e-mail do desenvolvedor. Então, o e-mail do desenvolvedor, no seu caso, por exemplo, poderia ser o seu e-mail, você tem que colocar aqui, tá? Então, agora sim, feito isso, finalizamos o processo de configuração do servidor. Agora o servidor ele está configurado. Agora nós temos
o Tag Manager configurado, nós temos o N8N pré-configurado, nós temos o servidor configurado, e então, o que eu preciso de fazer agora? Voltar para o N8N para poder finalizar, vou até fechar aqui, ó, para poder finalizar o processo. Agora que eu tenho a URL, coloquei o Client ID, coloquei o Client Secret, agora eu venho aqui, ó, fazer o login. Eu clico aqui para poder fazer o login, ele vai pedir aqui a minha permissão dentro do meu usuário, continuar. Ele vai mostrar, no seu caso, ele mostraria para você poder dar acesso aos apps. No meu caso, já fiz login, já me credenciei, então não aparece. Continuar. E ele vai para um redirecionamento, ó, Connection Successful. Então, conexão bem-sucedida, né? E aí ele retornou, conexão bem-sucedida. A partir do momento que eu tenho Connection Successful, ou seja, conexão bem-sucedida, agora eu posso sair daqui, voltar para a nossa aplicação dentro da N8N, e aqui sim, agora nesse Node, estará aparecendo a minha lista de planilhas, a minha lista de abas dentro da planilha, e então eu poderei simplesmente colocar o quê? Colocar agora, ela vai mostrar, quando eu seleciono a planilha, seleciono qual é a aba, ele mostra quais são os campos da planilha, como assim, ó. Conversion Event Time é o que está aqui na planilha, ó, Conversion Event Time. Hashed e-mail. Hashed e-mail. E aí o que eu preciso de fazer? Vou até colocar aqui no Executions Editor para ficar mais fácil para você poder visualizar isso, ó. Agora é bem simples, ó. O que eu preciso de fazer aqui, ó? Apareceu o Conversion Event Time, então eu pego, onde que eu preciso do Conversion Event Time? Esse cara aqui. Então eu clico, seguro e arrasto para cá, Conversion Event Time. Telefone, vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, Hashed e-mail. Então, vou clicar, segurar e arrastar no Hashed e-mail. Telefone, Hashed phone number. Então, aqui, ó, telefone. Coloco para cá. Vai colocar duas vezes, Danilo? Não, é porque no meu caso já tem, né? Então, eu vou apagar isso daqui porque eu não preciso de colocar duas vezes. Mas estou explicando para você como você faria se você, obviamente, ainda nunca tivesse colocado esses dados. Ou seja, quando você seleciona a planilha, quando você seleciona a aba da planilha, ele já mostra as colunas da planilha e aí, basicamente, você precisa apenas de colocar esses dados. E o Currency Code, se for moeda Brasil, aqui o real, então é colocar a BRL. Gclid, mesma situação. Pega aqui, ó, vai na Gclid, clica, segura e arrasta e vem para cá. Feito isso, agora você vai clicar fora, você clicaria aqui em Save, em salvar, no meu caso eu vou sair sem salvar. Nesse momento, se você preencher o formulário de contato, então você preencher o formulário aqui de contato, automaticamente esses dados agora eles irão para a planilha, tá? Agora que já está funcionando, ó, preenchi, venho aqui para o N8N, aqui ele já pegou e ele foi acionado, aqui o dado foi imputado, o dado foi disposto, beleza? Fizemos isso. E agora, qual é o último passo? Vamos só para cá. Qual que é o último passo? Ó? Teste para verificar se estão chegando na planilha. Testamos, está chegando na planilha, está chegando na planilha. Processo de conversões offline no Google Ads. Agora é o último passo. Agora eu tenho que fazer isso daqui dentro do Google Ads. Como que eu faço no Google Ads? Venho para o Google Ads, venho aqui no Google, Goals, metas, né? Depois disso, o que eu tenho? Para ele carregar, nós vamos agora fazer ele enxergar essa planilha. Agora o que eu tenho aqui, ó? Create Conversion Action, né? Criar ação de conversão. Website não, perdão. Acostumado. Vamos lá, cancela. Vem pra cá, ó. Create Conversion Action, criar ação de conversão. Import, tá? Importar. Agora eu tenho aqui, ó, CRMs, arquivos ou outras bases de dados. Clico aqui, ó, acompanhar conversões por clique. Acompanhar conversões por clique. Selecionar uma existente, conectar uma nova. Então, eu vou conectar uma nova. Vou selecionar Google Sheets. Seleciono o Google Sheets. Aqui ele pede, ó, se é a primeira, né? Se é direto, que nós vamos fazer a configuração. Vamos selecionar, então, Direct Connection. Aqui para nós podermos consentir, vou consentir aqui, se quiser visualizar, ó, tá vendo? Todos os serviços do Google têm
permissão para poder acessar os dados, para poder ser consciente de fato esses dados, o Google, você pode expor para o Google e o Google pode trabalhar com esses dados, enfim, só salvei, continuar. A categoria dessa conversão, se é uma lead qualificada ou uma lead convertida, na prática não muda, né? O que vai só mudar é a nível relatorial. Se é uma lead convertida, é uma lead que já comprou. Uma lead qualificada é uma lead que ainda não comprou. É uma lead que simplesmente está qualificada. Vamos dar um exemplo de lead qualificada aqui. Lead qualificada, configurar. O que eu faço agora aqui? Ó, ele está puxando o Google Sheets, ele vai pedir para eu poder autenticar. Faço aqui a autenticação, continue. E aí ele vai permitir com que eu puxe. Ele vai permitir? Não, ele mesmo vai puxar agora as minhas planilhas. Next, browse, procurar. E aqui, ó, vou colocar, por exemplo, N8N. Procurar. Por que N8N? Porque é o nome da minha, ó, conversões offline N8N. Venho para cá, ó, conversões offline N8N. Select, selecionar. Aí ele está selecionando, está fazendo a integração, ó, próxima, next. Agora, ele puxou os dados, ó, ele vai tentar puxar da planilha, ele está tentando puxar, ó, puxou. Puxou Conversion Event Time, gclead, hashed mail, hashed phone number. Já puxou tudo. Beleza? Ó, conversion Value, Currency Code. Next, próxima. Aqui eu poderia selecionar, ó, Edit Schedule, o agendamento. Então, quando é, ó, daily. Então, todos os dias entre 3 da manhã e 4 da manhã. Ah, não. Eu quero que passe, que nem no HelpKing. No HelpKing, nós deixamos para o HelpKing, nós pedimos, na verdade, para quem usa o HelpKing, que é o nosso sistema, nosso CRM, nosso sistema de automação de vendas, enfim, tem muita coisa legal dentro do HelpKing, para que os colaboradores trabalhem, os colaboradores dos nossos clientes, coloquem até as 8 horas da noite. Por quê? Das 9 às 10, das 21 às 22, o Google passa no nosso CRM e ele pega essas leads. Então, você poderia trabalhar de uma forma parecida como nós trabalhamos aqui. Então, seria, só um exemplo aqui, né? Entre as 8 e as 9 horas é onde o Google vai passar para poder pegar essas leads. Save, finish e acabou. Pronto, vamos só esperar ele realmente funcionar aqui. Beleza. Ó, salvar e continuar. E é isto. Conseguimos. Vem para cá. E agora o que nós teremos aqui, ó? Ok. O que eu disse para você? Teríamos que deixar tudo com ok. Isso aqui não ficou assim ok. Agora eu coloquei. Tudo com ok. Então, colocamos ok em absolutamente tudo. E a partir desse momento, então, nós conseguimos fazer com que exista, com que funcione as conversões offline. Nós conseguimos treinar o nosso algoritmo do Google. Nós conseguimos colocar os dados nessa planilha, de fato, para que as nossas leads elas fiquem mais relevantes, pelo fato de que agora o Google saberá os pesos, né? Quem que teve nota 10, nota 50, nota 30, só uma ressalva. Se você quiser trabalhar com peso de fato, então vai ter que trabalhar para fazer sentido para você, com a estratégia de lance de maximizar o valor da conversão. Se você simplesmente quiser a lead ruim, eu quero trabalhar com maximizar conversões, mas lead ruim, então eu não quero colocar aqui, eu não quero que exista, para o algoritmo não aprender errado. Aí é só você ir lá na planilha, quando a lead for ruim, e remover daquela planilha. Então você simplesmente remove a lead daquela planilha, aí o Google nunca vai saber que aquela lead ela existiu. Beleza? Fechou? Poderia falar mais aqui, tem muita coisa ainda para falar para você, mas acredito que o vídeo já ficou bastante extenso, um vídeo mais denso. Dúvidas estou aqui à disposição para poder sanar, não esqueça, na descrição aqui desse vídeo tem 3 links, 2 para o meu Instagram, outro para o Instagram da Mazuquim, um para o grupo da Mazuquim Plus, para que você possa se conectar conosco, para que você possa perguntar, responder, para que você possa, enfim, estar conectado com a Mazuquim Plus. Se esse vídeo ele fez sentido para você e você ainda não é inscrita no canal, que você possa se inscrever para que você receba mais vídeos como esse, para que você se conecte comigo, será um prazer enorme conectar com você. E claro, se fez sentido para você, talvez faça sentido para outras pessoas do seu círculo social, círculo de trabalho, que você possa compartilhar com elas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.